foi desenvolvido em 2014, foi aprovado, e desses anos passamos por algumas mudanças no cenário de Três Lagoas, inclusive no cenário nacional, com revisão do marco legal de saneamento básico no Brasil. Então, isso demandou uma alteração na política municipal de saneamento, motivo pelo qual está sendo realizada a revisão do plano de saneamento básico. Essa audiência pública é uma oportunidade que a população dos Lagoas tem de contribuir com propostas e sugestões que entrarão nas ações do plano de saneamento dessa revisão. No site da Prefeitura tem um espaço para divulgação que coleta contribuições por meio eletrônico, formulário eletrônico, desde junho, né? E vamos estender esse prazo por pelo menos mais 15 dias a partir de hoje. Hoje temos o espaço próprio para coletar essas contribuições aos participantes que estão aqui presentes. Então, também colheremos as contribuições hoje e será apresentado o plano de saneamento básico, a revisão do plano de saneamento básico que está sendo elaborado até agora. O plano de saneamento ele abrange abastecimento de água potável, coleta e destinação de esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e coleta e manejo de águas pluviais urbanas. Além de, nesse plano, nós estamos abarcando também a questão institucional, legal e gerencial, com reestruturação administrativa relacionada à gestão do saneamento no município e adequação da legislação às novas normas legais, tá? Que foram surgindo de 2014 para cá, e da elaboração de lei. Bom, nesse momento apresento, meu nome é André, sou engenheiro ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Priscila é a técnica da Laura, que vai fazer a apresentação técnica do plano de saneamento. Então, Priscila. Então, a gente vai introduzir para você a população de Lagoas, o que a gente planejou para vocês, diante desse período que a gente esteve no município, visitou as estruturas, viu as necessidades de vocês. A gente sabe que esse planejamento ele não teve um envolvimento tão grande social, por conta da época de pandemia, né? A gente poderia sim fazer outros eventos, mas teve essas questões limitadoras nesse período que a gente passou. Então, a gente tentou o máximo possível tentar entender e interpretar o município, né? A gestão sempre próximo, mostrando as necessidades delas nesse planejamento, até tentando trazer e refletir a necessidade mesmo da população. A gente vai mostrar aqui um pouco do que a gente planejou, de uma forma mais sintética, então, quando a introduziu, são várias vertentes, né? São 4 vertentes do saneamento, mais a estruturação administrativa, né? Então não daria para a gente expor todo o planejamento, mas está disponível no site, né? Todo o planejamento, até uma versão preliminar já está disponível, e fica para consulta. A gente está disponível para tirar dúvidas, esclarecimento, receber sugestões, alguma complementação. A gente já, como o Lucas falou, já está disponível e aberto a contribuições. A gente recebeu já algumas contribuições, teve contribuições antes do período da audiência, então a gente já está incorporando, avaliando as necessidades, né? Ver se realmente é relevante, qual que é a questão que a pessoa quis trazer, mas a gente já não tinha atendido de alguma forma, talvez expor melhor o nosso planejamento. Às vezes não fica tão claro, mas sim a gente já está fazendo esse trabalho com a população. Então aqui o nosso evento vai ter mais ou menos uma duração de 90 minutos para a apresentação. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês durante o evento, para quem quiser ter uma ficha de contribuição na prancheta para vocês preencherem. E por um nome completo, o que a gente não conseguir esclarecer durante o evento, a gente vai tentar depois responder um a um, tá? Até para registrar, a gente tentou contribuir, o local do produto já está contemplando essas questões, às vezes já levantam algumas questões que a gente considerou já, só que pelo tempo que a gente tem aqui de apresentação, a gente não consegue atender e apresentar tudo. Então, como o André falou, o plano de
Então, por que a gente está elaborando esse plano? Já foi uma introdução muito boa que o André fez, a gente elabora. Primeiro, que o município já tem um plano, ele tem uma política de resíduos sólidos, ele tem uma estrutura já, né, que a gente já identificou, mas o planejamento precisa de revisão. Né, e o novo marco de saneamento, ele prevê essa revisão a cada 10 anos. Então, o município já está nesse período, já quase completar 10 anos, mas esse antecipou um pouquinho e já está vendo esse planejamento para o futuro. Então, o planejamento possibilita para os gestores ele ver como que é esse planejamento para a cidade em um horizonte de planejamento para ver, né, um objetivo de universalização do atendimento. Também fornece aí as diretrizes para o município de conseguir recursos, né, um planejamento na busca do município de trazer recursos também. Um planejamento de investimento e um cronograma financeiro. Então, isso já está tudo considerado, apresentado também lá no site para vocês verem essas propostas de investimentos que a gente fez aí, de acordo com as necessidades que a gente diagnosticou no município. E o PMSB, no geral, ele auxilia aí na questão da maior segurança hídrica, prevenção de doença, redução da desigualdade, preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Então, aqui a gente ilustra como que deveria ser o processo de elaboração do PMSB. Então, como eu falei, ele deveria ser uma forma participativa, esse é o nosso evento de participação social. Né? A prefeitura organizou para dar publicidade para o plano de saneamento. A gente fez um planejamento aí ao longo de 20 anos no município, então a revisão acontece a cada 10 anos, mas o planejamento ao longo dos 20. A revisão ela serve para orientar se o município já cumpriu algumas metas e se reorganizar. Então, se ela já cumpriu, ele vai se reorganizar para agora para o futuro. Como vocês estão com um processo de revisão, já tinha planejamento, a gente teve que ver o planejamento anterior, ver o que o município já tinha feito, né, se já cumpriu algumas metas, e propor novas. Então, o que a gente já tinha feito e o que a gente quer que alcance, né, novas metas, melhorando o sistema. Então, a ideia da revisão é essa, a gente olha o que já foi feito e propõe melhorias para o futuro. E o planejamento abrange tanto a área rural quanto a urbana. Então, a gente não desconsiderou os distritos, né, a gente foi aos distritos, ver quais eram as necessidades, como que funcionava, se tinha coleta de lixo, como que era a drenagem. A gente sabe que não existe muita coisa na área rural, mas tem as necessidades, tem água, como que é essa água, né, como que é a relação com o esgoto domiciliar, questões de doença. Então a gente pensa também nessa parte da área rural também. Tem propostas e ações também na área rural também. E a gente começa com o diagnóstico institucional, né, que é o primeiro tomo do saneamento, que é como que a gente primeiro diagnosticou, né, como que está a gestão de resíduos de drenagem, de água, de esgoto no município, né, e as relações aí com legislações, meio ambiente, a estrutura administrativa da prefeitura, como que está com relação a essas vertentes. Então, a gente identificou que o município já tem um plano diretor, ele tem um plano de saneamento, né, como a gente falou, de 2014, tem um plano de gestão de resíduos sólidos, e aí a gente notou que ainda falta, né, um plano de drenagem. Então, ainda é uma ação que precisava ser executada e não poderia ser desconsiderada. A gente apontou no nosso diagnóstico isso. Tem alguns já instrumentos existentes, né, que a gente identificou, que é uma lei de cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos, né, tem a política de saneamento, tem a política de resíduos sólidos e tem o instrumento que autoriza a apresentação do serviço por via parceria público-privada. Então, o município já está bem andando, assim, caminhando com as legislações, né, então, com alguns requisitos que a gente não precisa mais rever isso dentro do planejamento. Ela cumpriu uma etapa, então a gente tem que propor ações melhores aí para o futuro. Então, ela já cumpriu isso dentro do que estava previsto ali no plano de saneamento anterior. E ainda também falta ali, que a gente falou, uma inexistência de uma legislação no sentido de cobrança, talvez, do serviço por drenagem.
A gente viu que tem um órgão colegiado, que é a parte social, né, o controle social, porém ele não estava atuando de uma forma efetiva. Então, a gente achou pontos positivos e negativos e para propor melhorias também. Então, aqui, quando a gente avalia o prognóstico da parte institucional, a gente vai avaliar em 2 cenários, um cenário tendencial e um cenário desejado. E aqui a gente colocou alguns fatores críticos. A população, uma variável, a área urbanizada, a educação ambiental, regulação e fiscalização, a estrutura institucional e as legislações. Então, a gente pega essas variáveis e vai ver como que o município vai se comportar num cenário tendencial, que é aquele que não vai ter mudanças, né, não vai ter não vai surtir efeitos, não vai melhorar a situação da população, e no desejado, que é praticamente um tópico melhor que a gente poderia querer no nosso município. E a partir disso a gente fez a projeção populacional, né, porque Três Lagoas ia crescer nesse período, né, então ela cresce, não muito, né, numa constante aí, até 2043, e a gente vê que há um processo inverso na parte rural, né, ela cresce um pouquinho, né, mas isso pode mudar, né, a gente sabe que Três Lagoas mudou muito quando teve obras aqui, então por isso que a revisão é importante, porque passa por um processo, né, a cidade passa por investimentos, passa por crescimento, que aí essa população não se comporta da forma que a gente planejou. Mas essa aqui é uma questão, a gente avaliou aí o que já aconteceu nos últimos anos, que é a população hoje de Três Lagoas. E a partir disso a gente vê como que a cidade vai crescer, né, dentro do espaço urbano, essa quantidade de pessoas no período do horizonte cresce dentro do ambiente. Então aqui a gente mostra os dois cenários, né, o tendencial é se a população não ocupa os vazios, né, não ocupa os lotes que já existem, né, vai aumentando em loteamentos, e ela vai esparramar. Né, então a gente vai ter que atender com serviço de saneamento para toda essa população que crescer a mais. Né, então, se a tendência for essa dentro do município, vai ter que ampliar o sistema para atender todo mundo. Isso prevendo aí a universalização para todo mundo ter água de qualidade, esgotamento sanitário, rede de drenagem e atendimento de resíduos sólidos. Então, o tendencial seria essa figura aqui laranjada. Já no desejável, a gente quer que a população se concentre mais nos locais que já tem serviço. Né? Já tem o serviço posto à disposição, não teria gastos com investimento para atender essa população, então ela se concentraria numa área que já existe. Então, Três agora tem vazio suficiente para atender a população. Então, um cenário desejável é que não seria necessário novos loteamentos, novas áreas, para atender a nova população que vai crescer até o final do horizonte de 20 anos. Então, seria o suficiente. Então, o nosso cenário planejado ele fica nem no tendencial, nem no desejável, mas ela vai crescer de forma mais controlada, vamos dizer assim, para todo mundo ter serviço de qualidade. E aí, aqui a gente vai mostrar um pouco a partir dessa leitura que a gente fez no município e dessas projeções, que ações a gente está prevendo para o município em relação a programas, projetos e ações, na parte institucional. Né? Então, a gente tem uma requalificação e estruturação do fortalecimento da institucional e gerencial, né? E garantia que é uma das metas, uma das ações, tá, gente? A gente achou que poderia ser importante para vocês, que é garantir o controle social das ações com relação ao saneamento básico. Então, como a gente diagnosticou que tem ali um órgão colegiado, né? E ele não tem ações efetivas, então a gente põe uma ação para melhorar, para que seja eficaz, que exista, que tenha ações, né? Então, para garantir aí o controle social. E aí, um dos instrumentos de controle social também seria o sistema de informação relacionado ao sistema de saneamento. Ele seria mais parecido com o SNIS, mas mais abrangente em ações e metas a ser cumpridas, que dá transparência para os municípios das ações que o município está executando. Então, o mecanismo de participação social também a gente lista ali alguns, que é essa audiência pública, é uma delas, né, dar transparência para a população das ações que estão sendo feitas, debates, discussões, o órgão colegiado, como eu já falei, né,
né, a consulta pública, a ouvidoria, a conferência das cidades. Então, são sugestões de controle social que podem ter. Outra questão foi a regulação e fiscalização dos serviços. Né? Hoje o município tem um convênio com a AGENES para fazer o controle e a fiscalização de água e esgoto, mas a gestão nos pôs a necessidade de uma gestão municipal. Então, assim, ela quer ter esse controle mais perto e fiscalizar melhor os serviços de saneamento, e a gente trouxe essa proposta, essa adequação para a realidade do município. Tem essa alteração que é bem específica para o município de Três Lagoas. Propostas de reestruturação administrativas, né? Aqui é só um exemplo que a gente colocou, que é da SAMEIA, mas a gestão também colocou que ela precisaria de um órgão executivo de saneamento e um órgão executivo para drenagem específico. Então, também é uma particularidade do município ter 2 órgãos de execução. Teve o programa também da questão de revisão do arcabouço legal, que a gente já mostrou, tem uma necessidade de uma revisão, né? Até a própria do saneamento básico, como a gente está discutindo, vai ter que ser revista. Planos de negócios em emprego e renda, que é o fortalecimento da categoria dos catadores, tem uma vez em relação com a geração de renda e emprego com resíduos sólidos, né? Também cumprindo aí uma questão legal da lei de resíduos sólidos. Então, é um programa específico para resíduos. Equilíbrio financeiro e econômico, né? O município já cumpriu uma etapa que é a lei de instituir cobrança por a maneira de resíduos sólidos. Então, a gente não considerou isso como uma meta a ser cumprida porque já cumpriu. Mas tem outras etapas aí que têm que ser feitas a partir desse momento que o município já tem essa lei instituída. A parte de educação ambiental, que a gente fala que é muito importante, né? A população ter conhecimento do que é saneamento, da melhoria que isso pode ter e uma mudança de culturas e hábitos também da população. Isso impacta em todas as vertentes, por isso que ela está no primeiro tomo, na parte institucional, porque ela que liga a relação entre água, esgoto, drenagem e resíduos. Então a gente tem aqui a educação não formal, que seria com a população em geral, né, além do controle social que a gente falou do conselho, do sistema de informação. Cria outras formas de divulgação também, como mídias sociais, troca de informações com a comunidade e a prestação de assistência à população. Então, a gente listou algumas ações que poderiam ser feitas para, junto da população, ter essa educação ambiental, que é o uso racional de água. Né? Então, lá para frente, quando eu falar de água, é importante a gente falar isso, porque Três Lagoas tem um consumo de água muito alto por habitante. Então, tem que ter esse uso racional de água, né? Um tópico que a gente colocou com importância para orientar a gestão. Lançar resíduos, não falo resíduos, mas basicamente medicamentos nos vasos sanitários, mas também tem a questão de óleos comestíveis, né? Então, as pessoas jogam não é no vaso, mas na pia, que impacta muito no sistema de tratamento, né? Então, a gente tem que orientar a população de qual é a melhor forma de descartar esses materiais também. E aí é com base na educação ambiental. Ligações clandestinas ligação clandestina de esgoto na rede de drenagem. Né? Então, aí cobrir rio, tem as questões de saúde, a população tem contato, né? A captação contamina o subsolo freático, né? Contamina a água da população. Então, a pessoa tem que entender como que funciona aí a questão ambiental também, nesse impacto dela fazer essa ação. Aí tem a questão dos resíduos sólidos, né, explicar a importância dos 3R, de participar da coletiva que o município tem, como é a forma de coletiva. E também tem ações para a gestão pública também. Né? Não é só a população que tem que fazer as ações, ela tem que começar por dentro. Então, como que a prefeitura em si ou outros órgãos, ela pode participar de uma maneira eficiente de economia de água, de economia de luz, de economia de papel, né? Então tem que começar por dentro também, porque essa população também faz parte, né, do ambiente urbano do município de Três Lagoas. E aí também assim, tem a população em geral, mas também tem as escolas. A gente não pode esquecer que tem que fazer essa educação com crianças, jovens, nas universidades, envolver eles. Né? Então também tem ações aí. É um programa bem extenso de educação ambiental para tentar mudar a cultura da população, de ele entender o que é saneamento
básico e todas essas vertentes. Aí a gente faz visita a campo, né? Visitar uma estação de tratamento de esgoto, visitar o aterro sanitário que o município tem, ver como que funciona a gestão de resíduos sólidos, de água e esgoto. Né? A drenagem é um pouquinho mais difícil, mas o município tem tanto piscinão, né? Que essa é a parte visível da drenagem de Três Lagoas, né? É os piscinões. Então, dá para levar as escolas e mostrar o que é um sistema de tratamento de esgoto, de drenagem, como que funciona. As lagoas é um sistema de drenagem, né? Então, é um patrimônio do município e ele faz parte, assim, da drenagem urbana e como que funciona. Então, tem como inserir isso na educação formal. E a gente traz também indicadores de monitoramento, ações que podem ser medidas e acompanhadas pelos gestores e pela população. A Três Lagoas tem uma ouvidoria e, como controle social, a gente propõe aí uma reestruturação para receber informações e fazer os encaminhamentos corretos com relação ao saneamento. Então, uma adaptação e uma reorganização administrativa também. Com relação ao diagnóstico de água, a gente viu que o município tem 8 subsistemas, 32 postos de captação de água e produz 10 milhões de água. 10 milhões de metros cúbicos de água, né, aproximadamente. E com um aspecto positivo, a gente viu que tem um contato com a empresa de saneamento, né, que presta serviço para toda a população, né, principalmente a parte urbana. Né, a meta que ele mostra os indicativos de qual é o atendimento, então é um índice bem elevado. Né, e ali teve um reajuste, né, da população atendida para 99 positivos no final, por conta de projeções populacionais mesmo. A população cresceu, não teve aquele ajuste, né, da populacional, o IBGE ainda está fazendo esse levantamento populacional, então ainda não tem exatidão de qual que é essa população atendida, então ela pode mudar ao longo do horizonte. Mas basicamente ela não chega a 100% porque não considera todos os distritos atendidos. Então, na questão de atendimento, Três Lagoas cumpriria os requisitos, né, de universalização, mas precisa melhorar um pouco algumas questões que a gente põe aqui, essa questão das perdas, índice de perda na distribuição. Então, ela vinha com um índice de perda elevando no horizonte de planejamento, né, e num certo momento esse índice se manteve um pouco mais elevado. Né? E aí, por uma questão contratual e junto com a empresa de saneamento, alteraram esse índice, esse controle junto à concessionária. Né? Então, a gente propôs algumas ações específicas para esse índice não ficar tão elevado. Né? Eu acho que a gente tem que melhorar ali a qualidade do serviço, reduzir as perdas nas ligações. Então, a proposta é mexer nesses índices, mesmo que, né, esteja contratual, uma revisão contratual, tem metas para fazer esses ajustes para atender essa necessidade do município. Então, como um dos dispositivos que a gente diagnosticou é a existência desse contrato com a empresa de saneamento, né, que vai até 2041, tem uma tarifa de cobrança da água na sede urbana e no distrito de Araucoara. Então, o único distrito que não está atendido é Garcia. Então, ele não chega a 100% por conta dessa demanda ainda que falta atender o distrito de Araucoara. O Araucoara tem água, mas não seria pelo serviço de saneamento, talvez não com um tratamento adequado da água, né, com cobrança. Então, ainda falta essa expansão de rede. Tem um convênio, como eu falei, com o ente regulador, que é a GEMES, que é estadual. E os aspectos predistivos, como eu falei, o Três Lagoas tem um consumo de água muito elevado. Então, a gente não sabe qual é o desperdício, se é um costume da população, o que é, mas ela precisa ser conscientizada do quanto que ela está consumindo, né, e reduzir esse consumo também. Né, ou por tomar muito banho, ou por lavar a calçada com água, lavar a rua. Né, é uma cidade quente, a gente sabe, então está tendo aí um uso maior de água do que em relação, né, ao estado e em relação ao Brasil. Né, quando a gente compara ali, o município ele tem um consumo bem alto. E aspectos negativos, né, como eu falei, tem locais que não têm atendimento, que é área rural, né, então
mesmo que não tenha atendimento pela Sanesul, tem que ter outras medidas de controle de água dessa população. Né? Como que ela está consumindo essa água, qual é a qualidade da água que ela está consumindo, né? Se é um poço comunitário, e trazer algumas ações nesse sentido. E não existe nenhum mecanismo legal ou instrumento de incentivo à redução do consumo de água e o reaproveitamento de água da chuva. Então, talvez uma questão de uso excessivo de água do município poderia resolver com reaproveitamento. Então, a partir desses diagnósticos, a gente consegue propor ações para a melhoria do sistema. Então, no prognóstico, igual eu tinha falado, tem dois também cenários, né, tendencial e desejável, né, que aí melhora o atendimento no desejável, atendendo também o distrito de Arapuá, de Ministro Garcia. Né, e ali o índice de perda a gente prevê como um cenário desejável, ele reduzir para 25% do consumo de água. Né, atendimento ali do Plano Nacional de Saneamento Básico. Então aqui também, como eu falei, como o consumo é excessivo, a gente tem uma meta para reduzir. O cenário desejável é que em 2042 os municípios usassem 155 litros por habitante dia. Né? Então isso daí para medir tem que ver e incentivar a população, fazer educação ambiental para ter essa redução. Então o que eu trouxe é o único que eu mostro planejado para vocês verem como que é a ação do planejado do município com relação à água. Então, ali na questão do consumo de perdas, a gente manteve o índice desejável, né, para a gente ver que é possível o município alcançar esse cenário e como é possível também atender o índice do Plano SAB, que é 25% no índice de perdas. Então, tem questões que a gente acha que é desejável, é difícil de alcançar, mas é possível. Então, a gente também atende no planejado. Também trouxemos planos, então, a partir do diagnóstico, desse prognóstico, a gente traz ações. Então, aqui a gente vê a universalização dos serviços de saneamento, né, tanto na área rural quanto urbana, né, cada uma com a sua particularidade, como vai ser esse atendimento e essa expansão aí do atendimento. E a previsão, então, aí é garantir 100% da área urbanizada com atendimento com água de qualidade e tratada. Aí entra específico um programa para índice de perdas, seria esse programa. Então, como a gente identificou que tem um índice de perdas elevado, quais as ações que o município deve fazer para garantir essa redução. Então, não são metas assim que só lá em 2042 que o município deve alcançar. Tem metas gradual. Então, num período de tempo, o município tem que tentar atender um percentual para ir gradualmente atendendo. Então, não é de um dia para o outro que o município vai conseguir chegar em 25, mas tem que tratar ali com a concessionária, tem que ter ações, ver o que pode ser feito, o que é viável fazer, né? Aquele economicamente viável também, não adianta impor sem ter um estudo de viabilidade para implantar sistemas novos e tecnologias. O controle ambiental aí da parte operacional do sistema de abastecimento, né? Proteção e controle dos mananciais de água, né? Se tem poço de captação de água, tem que prever, se for desativado, um processo de desativação desse poço para evitar a contaminação do lençol e de futuros poços de água. Né? Então, tem essa questão também relacionada com a água. Nas perspectivas técnicas, a gente faz essa questão de auxiliar o município de que, a partir das decisões tomadas, o que ele deve fazer? Umas orientações mesmo, tem que entrar em contato com a empresa de saneamento, tem que fazer uma expansão de rede, tem que exigir que mais reservatório, mais poços, né? Porque a demanda vai crescendo ao longo do tempo. Quando a população cresce, a demanda cresce e exige mais ações e mais estruturas. Temos também um mecanismo para fiscalização e acompanhamento na parte de água. E na parte de esgotamento sanitário, então a gente começa com a parte de diagnóstico, que a gente vê que o município já tem 30 elevatórios de esgoto, né, e 2 estações de esgoto. Então, o município já tem uma rede de esgoto para atender a população. Né? Falta, talvez, a população fazer a ligação junto à rede, mas a rede está à disposição para a maioria, não todos, mas a maioria da população. Então, um aspecto positivo é o contato com a empresa de saneamento, né, que faz a prestação de serviços de esgotamento sanitário. Né? Tem aí
houve, nesse período, a gente diagnosticou uma expansão significativa da rede, então houve investimentos em expansão de rede no município, né? Tanto é que tem uma ET nova, a gente colocou 2 ali, mas tinha uma terceira estação de tratamento de esgoto sendo construída, né? Então, ali, e os índices de tratamento desse sistema também bem elevados, né? Então, aqui a gente tem um mapeamento das estruturas, né? O município conhece quais as estruturas que tem, e tem também, como eu falei, o convênio com agências para fiscalizar e acompanhar os serviços de esgotamento sanitário. Então, aqui eu falei da implantação da terceira ET, então o município tem 2 e já está prevendo mais uma, né? Então, são capacidades e necessidades para atender mais a população. E aí o município realmente trata, então, 100% do coletado, né? Então, tudo que ele coleta, ele trata nessas 3 ETs que vão entrar em funcionamento. Não sei se concluiu a obra da terceira já, né? Mas até o momento que a gente diagnosticou, ela ainda estava em construção. E os negativos que a gente vê ainda os lançamentos clandestinos, né? Então, tem uma população ainda que, ou por desconhecimento, né, ou por falta de orientação, ainda não sabe destinar adequadamente, né? Outras formas de tratamento de esgotamento sanitário que não seja quando não tem a rede, né? Isso principalmente a gente vê na área rural. Como que a parte rural vai fazer o seu tratamento de esgoto? Então, também a gente identificou essas questões. Tem as questões das fossas vulnativas, né? Então, tem que ter uma orientação aí da população com relação a essas fossas, que é o processo para desativar e prejudicar o calçamento, né? Algumas estão instaladas na rua, então, na calçada, então isso tem um impacto ali na mobilidade da população como geral, então o plano traz algumas orientações nesse sentido também, né? Igual a gente fez o prognóstico aí em questão de geração de esgoto, população atendida, né? Eficiência de tratamento em 2 cenários, e aí a tendência é uma redução também da geração de esgoto no horizonte aí de planejamento. Trouxemos também alguns programas, então a partir do que a gente identificou, viu que as necessidades do município, a gente trouxe também os programas, as priorizações. Entre eles aqui a gente destaca a expansão ainda da rede para atender todo mundo, garantir a universalização na área urbana, mas também algumas ações para serem vistas, planejadas, estudadas, quanto à viabilidade de uma implantação também de um sistema por distritos, né? No caso aqui a gente apontou Arapuá e Garcia. Então tem que ver a necessidade então, dessa população, ver se é economicamente viável a implantação de um sistema de tratamento para lá. Se não for, né, então qual medidas que devem ser tomadas para atender adequadamente. Mas temos ações, temos diretrizes nesse sentido para o município garantir esse atendimento tanto para a rural como para a urbana. Temos aí também ação para controle ambiental, né? Então, com relação ao sistema, igual eu falei, individual, tem ações, tem métodos, tem como fazer para a população que seja importante essa questão, né? Então, se a população não consegue ser atendida por uma rede, nesse horizonte de planejamento, o que ela pode fazer? Né? Como que deve ser? Então, como que vai ser essa fiscalização desse serviço? Então, a gente traz depois metodologias de como fazer isso, né, que é nessa questão das prospectivas e diretrizes técnicas. Então, a gente traz ali como que tem que ser o gerenciamento de lodo das EGs. Né? A gente sabe que as estações de tratamento de esgoto elas geram resíduos. Como tem que ser esse descarte, né? O descarte adequado, chamar a atenção aí de como quer ser feito para cobrar da empresa de saneamento que ela faça corretamente. Né? Não que ela faça errado, né? Mas ter esse conhecimento para que ela faça sempre o correto, né? Prevendo aí a expansão de estações de tratamento, né? Igual a gente falou, a gente propôs uma estação de tratamento lá para o Garcia, né? Como vai funcionar essa estação, né? Como que ela é? Então a gente traz essas diretrizes, processo de licenciamento, o que tem que ser feito, uma orientação mesmo do município de como que é feito esse processo. Também temos indicadores aí para avaliar e monitorar a questão do sistema de esgotamento sanitário, né?
para controle social e da gestão. Então a gente entra aqui com a questão também já do diagnóstico de drenagem e manejo de águas pluviais. Então a gente no nosso diagnóstico notou que o município tem 68% de taxa de cobertura com rede, né? Tem assim, tem um pavimento e meio fio, então, e acho que está expandindo cada vez mais, então tem obras aí de expansão de pavimento, né? Tem uma taxa de cobertura de sistema de microdrenagem de 15%, isso é o que a gente conseguiu diagnosticar, às vezes falta mapeamento, falta aí um levantamento das estruturas com relação à drenagem, que é mais difícil, né? Porque não tem uma questão visual muito boa. E é uma questão que chamou a atenção da gente, que é a questão da quantidade de reservatório de água, a gente chama de piscinal, né? Que são 26, então houve um aumento aí, uma necessidade do município de ter um sistema diferenciado para a cidade ser plana, né, de captação de águas pluviais. Então, diferente de outros municípios que a gente vê, é um número bem grande, mas é uma necessidade que o município tem. Então, 25 a gente acha muito, mas ainda precisa de muito mais. Então, assim, a gente teve esse planejamento, essa análise de como que é a relação do município com relação à drenagem. Se a gente achava que 25 era muito, pela questão das características do município, ainda tem a necessidade de mais. Aspectos positivos, então, a gente vê que tem existentes diversos dispositivos, além dos convencionais, né? Quando a gente fala além dos convencionais, eu estou falando com relação mesmo à opção, que o município teve, né, para a gestão de suas águas pluviais. Então, tem uma ampliação, tem investimentos do município com relação à expansão de rede também, tem obras com relação a isso no município. E aspectos negativos que a gente vê ainda que tem questões de alagamento, né? Tem essa apelo ainda que tem locais que ainda tem um nível de água muito elevado em dias de chuva, né? Tem dispositivos, né, boca de lobo, entupida, com resíduo danificado, né? Tem uma dificuldade também aí do manejo, né, para fazer as obras, o controle dessas estruturas. Então a gente vê aqui algumas fotos que a gente levantou e até mesmo o lançamento de águas de limpeza, as águas de esgotamento sanitário sendo lançadas nas vias, o que prejudica aí o sistema de cursos hídricos do município, os rios, córregos e até mesmo as lagoas. A gente viu, na época que a gente veio, né, era uma época de seca, né, pode ser que esses cenários mudem quando chove, mas a gente viu que alguns córregos, né, o Onça e o Japão, ele estavam com pouca água ou secos, vamos dizer assim, né, já não tinha fluxo de água muito intenso. Né. Tinha presença de população nas margens ou uma remoção das matas ciliares nessa questão. Então, a gente fez também um prognóstico aí com relação à drenagem, levando tudo em consideração aquela parte primeira que eu mostrei, da expansão urbana, né, como que seria os cenários tendencial e o cenário desejável. Né? Então, o município tem a necessidade de investir em saneamento, em drenagem, né, pela questão dos alagamentos. Eu acho que é um ponto que a população dispõe que é necessário. Né? Então, assim, a gente pôs aqui como um dos fatores críticos para pensar nesses dois cenários a geração, né, a expansão do pavimento, né, da pavimentação das vias públicas, investir em infraestruturas de drenagem, as áreas verdes, né, como a parte de retenção de águas também da chuva, o aproveitamento de água, ele é importante porque ele segura a água da chuva para não ir para a rede, mas também é uma opção para reduzir o consumo de água. Né? Como eu falei antes, eles todos se relacionam. Né? Quando você faz um impacto no serviço de drenagem, ele vai impactar também, talvez, numa outra vertente, vai impactar na área de resíduos. A de resíduos impacta na drenagem. Se você não tem um manejo adequado do serviço de limpeza urbana, que você não varre a rua, não retira os resíduos, ou a população descarta irregularmente
resíduos na rua, isso vai impactar na drenagem, porque vai com a chuva, vai entupir os bueiros, vai entupir a galeria, né, vai impactar no curso hídrico. Então, todas essas vertentes já são trabalhadas conjuntamente, porque uma impacta na outra. Né? O esgotamento sanitário ele vai impactar se não for adequadamente tratado no consumo da água, né? Vai poluir a água que a gente consome, né? Vai poluir os rios. Né? Então, todas elas se relacionam de alguma forma. Então, aqui é um ponto que se convergiu aqui legal. Né? E aí a questão também, a gente avalia então a questão da expansão urbana mesmo, na parte de drenagem. Então a gente está em programas, como já falou, para melhorar, com ações, com projetos, e na questão de resíduos a gente trouxe, como foi diagnosticado lá no institucional, não havia um plano diretor, ações que o município instituiu um plano diretor, como fazer, o que tem que ser contemplado na elaboração de um plano diretor que atenda de modo eficiente o município. Tá? Também o mapeamento das estruturas, né, fazer o levantamento das estruturas que existem, é importante. Né, e a manutenção corretiva e preventiva do sistema, né, fazer regularmente limpezas nas bocas de lobo, nas galerias, para quando ocorrer a chuva o sistema funcione adequadamente. Então a gente mostra como faz e o que deve ser feito. Aqui eu chamo a atenção desses dispositivos, assim, a gente já recebeu a contribuição, eu falei no início, né? E teve uma das participantes que falou do sistema que seria inteligente, né? Um sistema de boca de lobo inteligente. Então a gente avaliou, considerou, talvez a gente não tenha explicado de uma maneira adequada, que já estava em planejamento, né? Algo nesse sentido, não inteligente que tenha tecnologia, mas inteligente na forma de executar o serviço, né? Uma grade para evitar que esses resíduos vá para a rede, vai entupir. Então a gente já tinha essa previsão, mas a gente vai adequar para atender essa contribuição que chegou até nós com relação à drenagem e deixar mais claro para essa pessoa que nos questionou o que seria. Então aqui a parte de aproveitamento de água da chuva, a gente trouxe, né, como fazer, quais são as metas, né, como que a população deve participar, né, é uma parte de incentivo da população de participar, porque cada um vai ter que fazer na sua casa, como que deve ser feito, né, também tem que ser feito de forma adequada, não adianta você chegar e acumular água, pode dar dengue, então tem que ser uma forma, tem que fazer aproveitamento de água, mas de forma consciente também. Então aqui a gente traz diretrizes para o município de como fazer isso, e incluímos aqui também um plano diretor de arborização, né? Da necessidade de ver uma retenção de água da chuva, né? Áreas verdes é importante e a arborização também é em conjunto. Então a gente propôs aí também uma ação para a elaboração desse plano diretor de arborização urbana. Prevenção e controle de enchentes, né? Então é uma questão do município que é relevante, que deve ser considerada. Trouxemos algumas ações que o município deve fazer, né? Até mesmo implantar a sistema de monitoramento e controle, ver as regiões que alagam, alertar se for necessário a população desse momento de enchente. Educação, proteção e controle ambiental, né? Preservação aí das áreas permanentes, áreas de córrego, a gente falou que algumas regiões que estavam degradadas, a gente trouxe ações para melhorar aí essas regiões que se identificaram prejudicadas para ter melhorias. Então, na parte que eu falei, nas perspectivas técnicas, a gente traz essas orientações para o município do como que deve ser feito e as ações que devem ser tomadas. Também indicadores de monitoramento para a população acompanhar como está sendo feito. E na caixa de resíduos sólidos, então, no limpeza urbana, a gente diagnosticou que o município gera em torno de 3 toneladas, vou arredondar para cima aí, por mês de resíduos. Tem os 90, quase 100 toneladas meses de resíduos da coleta seletiva. Então, faz o serviço de poda, né? Mais ou menos a gente estima ali 2 árvores por dia. Tem o serviço de varrição, quantos quilômetros foram varridos. Então, a gente acompanhou todos os serviços para ver que serviços tinha no município e as necessidades, né? Se tinha algum serviço que ainda não existia, que precisava ser feito, que melhorias deveriam ser feitas.
Então, como aspecto positivo, o município já tem uma coleta convencional que atende todo o município, área urbana, atende a área rural com algumas lixeiras rurais espalhadas, ainda para atender ali algum sítio, um rancho, atende algumas regiões mais afastadas. Tem coleta seletiva, a informação que a gente tem é que tem de 97% da área urbana, mas ainda a gente sabe que falta incentivo da população a aderir a essa coleta seletiva. Tem 31 PEGs, que são aqueles pontos, não sei se a população de vereadores conhece, mas seria esse banner aqui do ladinho, eles são umas estruturas disponíveis em locais de grande fluxo de movimentação da população, para receber também material reciclável. Então, ele está espalhado pela cidade e, se a pessoa não é atendida pela coleta seletiva, ela pode destinar o seu material reciclável para esses pontos de entrega voluntária. Então, o município tem um aterro sanitário também. Então, essa é uma meta que de poucos municípios ele já cumpriu. Já tem anos que tem, ele opera a questão de resíduos sólidos do município. Também tem a unidade de triagem com os catadores, convênio com os catadores para fazer a triagem, o beneficiamento e a comercialização dos materiais da coleta seletiva. Então, toda a coleta seletiva no município é destinada para a Copasul, e aí eles fazem a triagem, fazem o tratamento, beneficiamento, fazem a comercialização. Então, gera uma renda para os catadores com relação a material reciclável. Então, eu falei, tem a distribuição do lixo na área rural, tem o veículo que eu trouxe importante lá na limpeza urbana, que o município tem um equipamento de limpeza urbana, que é esse coletor a vácuo, que a gente viu usando, então é um diferencial do município, para limpeza urbana, uma varredora também. E aí a identificação da parte de resíduos da construção civil, que tem 17 empresas de caçambas aí à disposição da população. Também tem a seção de logística reversa, que tem pontos de recebimento de material da logística, que seriam de medicamentos, de lâmpadas, óleo de cozinha, pneu, pilhas e baterias. Então, o município já tem algumas ações da política de resíduos sólidos sendo implantada no município para o descarte adequado desses materiais, que a gente chama que é a metragem de logística reversa. E pontos negativos, que a gente colocou aqui, tem ainda pelo menos quando a gente veio, ainda estava funcionando o buracão, que é para receber os resíduos da construção civil e de poda. O município já tem uma ação que a gente já colocou até como cumprida, que é um estudo dentro da área, para melhorar a área para receber esse material. Ela vai funcionar como uma área de recebimento e tratamento de resíduos da construção civil. Então, a gente traz essa ação como cumprida, o município já fez esse estudo, já cumpriu, então não faltaria a parte de licenciamento, uma adequação da área. O descarte, a gente viu que ele tem ainda um descarte regular em lotes, lotes de terrenos vários. Os PEVs, que eu falei, que é ponto de entrega voluntária de resíduos da construção civil, de entrega voluntária de resíduos da coleta seletiva, dos recicláveis, ou estão em quantidades insuficientes, ou estavam, pelo menos quando a gente fez o levantamento, alguns estavam em céu aberto, porque pode ocorrer a chuva, um desgaste do material, uma perda de valor econômico do material coletado. E aí tinha alguns catadores que a gente viu e identificou que ainda eram autônomos, não estavam organizados em associação e não estavam na cooperativa existente hoje aqui no município. Então aqui a gente também desenhou dois cenários, positivo e negativo, de geração de resíduos, dessa população atendida, à disposição final dos resíduos, que a gente prevê haveria ou não a necessidade de um novo aterro. Como o município já tem, se vai ter necessidade de expandir, se tem necessidade de um novo, se tem ou não. Então a gente viu que como o município está gerando e o tamanho e a capacidade do município ali, o aterro hoje atende o município. Mas a gente fez algumas avaliações, caso realmente a população altere, cresce e gere mais resíduos, onde poderia ser uma implantação de um novo aterro.
Então, no prognóstico, a gente tem essas questões, o município, no cenário tendencial, que é o que vocês geram hoje, gera quase 1 quilo por habitante dia, e a previsão, então, que a gente quer né, com a educação ambiental, com ações com o município, é que reduza essa geração de resíduos. Então, chegando ali a 88 gramas por habitante dia. Então, também trouxemos ações aí, com base no que a gente diagnosticou, com base no nosso prognóstico, ações que o município pode fazer para melhorar o atendimento com relação ao serviço de resíduos sólidos. Então, ali aumentar o índice de atendimento da área urbana e do distrito, né, atender aí com coleta seletiva todas essas áreas, a cobrança ali da implementação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né, dos grandes geradores, né, que já tem uma legislação do município, então tem que acompanhar e ver a implantação desse programa. A garantia, como já existe, né, não é ter a disposição adequada dos resíduos sólidos, então é garantir que continua tendo a disposição adequada. Então, é uma ação diferente de outros municípios, que quem não tem permissão, de fato, tem que fazer a disposição adequada. O município tem, então a gente trouxe ações de garantir aí a continuidade desse serviço de qualidade com relação à disposição adequada dos resíduos. Programa de reutilização, redução e reciclagem, que seria com relação à coleta seletiva, a abrangência, a adesão da população também, né, não é só uma questão ali, e algumas estruturas também. Implantação de mais ampliação dos pontos de entrega voluntária, uma nova UTR, né, porque não adianta a gente querer ampliar a coleta seletiva se a UTR, a unidade de triagem, não tem essa capacidade de recebimento, e ainda a participação e a capacitação dessa população que vai ser interessada em participar na triagem. Então, não adianta criar estruturas se não tem uma capacitação, não tem treinamento ou não tem uma estrutura que atenda. Então, 2 programas aí para atender essa questão. Na parte de perspectivas técnicas, então, a gente traz algumas orientações de como implantar uma unidade de triagem, como que ela deve ser, que componentes, instrumentos e equipamentos que devem ter, né? Como que deve ser essa capacitação desses catadores também. Na parte da unidade de triagem, como o município já tem um projeto de reciclagem, né? Passa a instalar no Buracão, a gente contemplou isso aqui também como orientação de dar continuidade nessa implantação. E uma questão do ecoponto do município, quando implantar essa estrutura no Buracão, de atender a demanda da coleta dos resíduos da construção civil, também disponibiliza outras estruturas para a população espalhada na cidade. Também trouxemos indicadores para monitoramento e controle dos resíduos pela população, então, que inclui a varrição, inclui capim roçada, poda, a limpeza dos bueiros, limpeza dos córregos. Então, tem vários indicadores ali para monitoramento e também compor também um sistema de informação lá que a gente falou que garantiria a transparência para o município. Então, aqui é as etapas que a gente concluiu esse planejamento. Então, a gente já fez um plano de trabalho, trabalhou com a gestão, fez um plano de comunicação, fez o diagnóstico, igual a gente mostrou a vocês, fez o planejamento, o plano de execução. Hoje a gente está aqui fazendo audiência pública com vocês para mostrar o que a gente planejou, colher a informação de vocês, igual o André falou, vai ficar disponível para vocês lerem, contribuírem, tirarem dúvida. Então a gente está nesse período de consolidação, receber as contribuições, para a gente fazer uma versão final que atenda os anseios da população, para ver se realmente a gente conseguiu captar tudo que nos foi fornecido de informação da nossa leitura, quando veio aqui no município fazer as visitas. A gente não pôde ter muitas entrevistas com a população por conta mesmo do distanciamento na época, mas de uma forma a gente tentou absorver essas questões. Então a gente está nesse processo já final. Então, para os próximos passos, né, a gente recebendo a contribuição de vocês, fechando o tomo final, né, vai ter que ter a aprovação desse plano, né, um instrumento específico, de lei específica, um instrumento legal específico, né, que aprova que esse plano
foi feito e coloca à disposição da população também. E aí começa a parte de monitoramento do plano, né, das ações, né, a população realmente participar, se envolver e acompanhar as ações que estão previstas no planejamento. Então aí eu vou pegar as dúvidas de vocês, as sugestões de quem está aqui presente. Já deixa. Vai deixar aqui o site para vocês entrarem, onde que é, né? Tem um QR Code aqui de acesso direto na página onde faz o download, onde faz as contribuições. A gente vai deixar aqui, receber as dúvidas. Aqui com relação a assentamentos, né, uma área rural do município, como eu falei, o plano ele aborda tanto a área rural como a urbana, e tem sim ações para as áreas rurais, independente do tamanho. Né? Pode ser com relação a uma assistência técnica, para a implementação de sistemas de esgotamento sanitário, né? Como que a população do assentamento área rural ela vai construir suas fossas, né? A pessoa tem interesse de fazer uma de forma adequada, de como fazer de forma adequada uma fossa na área rural. Né? Até o acompanhamento, como eu falei, da qualidade da água dessa população, se é um poço comunitário. Então tem sim ações, né, nessa questão aí, na área rural. Né? A parte de drenagem na área rural ainda não chamou tanta atenção, não foi diagnosticada como um prejuízo, uma preocupação, não é na área urbana. Né? Então talvez não tenha mais ações específicas nesse sentido. Também tem ações relacionadas a resíduos. Talvez não consiga atender no horizonte que a gente planejou ainda todos os assentamentos com coleta adequada, né, coleta seletiva, alguma ação muito específica, porque é muito extenso a área urbana também. Mas em algumas regiões mais próximas da área urbana já tem sim ações que já existem e assim tem essa questão de atender mais uma expansão, não que não seja 100%, mas gradualmente atender a população da área rural também. Com questão à drenagem, a gente fez para a área urbana, como eu falei, diretrizes de como fazer acompanhamento da drenagem, né, do serviço, da limpeza, como eu falei, a gente já recebeu uma contribuição no site com relação ao banheiro inteligente, que a pessoa chama de banheiro inteligente, mas sem editais de diretrizes, talvez o município pensar na viabilidade de implantar um sistema de gradeamento, né, que facilite a manutenção, evita que os resíduos vá para a rede de drenagem e cause um entupimento das vias, mas isso ainda tem que fazer um estudo para ver a viabilidade ou não de implantar esse sistema no município, mas a gente traz essas sugestões para melhorar ali o serviço de manutenção preventiva. Tá? Teve algumas questões com relação ao esgoto, então a gente viu, identificou mesmo que tem alguns lançamentos de esgotos em via desadequada, mas é acompanhar, ver se a região já não é atendida por esgoto, tem que ter uma ação ali de fiscalização e acompanhamento para ver se a pessoa não tem rede, de notificar ela para ligar, né, para evitar que ela lance a rede no meio-fio, se for atendida, né, ou na rua, para evitar algumas ações e alguns prejuízos. Tá? Com relação à questão de responsabilidades, né, o plano ele traz programas para realizações, ele é uma tabela, né, tem todas as ações, tem responsabilidades. A pessoa que perguntou com questão à responsabilidade dessa parte de esgotamento sanitário. Então, cada ação que a gente fala de quem que é a responsabilidade, né, o que essa pessoa tem que fazer, como vai ser a fiscalização, quem que vai monitorar, qual que é o órgão que vai ser o regulador. E a parte de controle social, ela está em tudo. Né? Ela se repete ali em todas as ações, porque o controle tem que existir. Então, na parte de esgoto, tem que ver se o lançamento for de esgoto na rede de drenagem, de quem tem a responsabilidade, e ao contrário também. Bom dia. Parabenizar a sua explanação. A responsabilidade dessa drenagem clandestina foi feita pela terceirizada da Sanesul, recentemente, na esquina da minha casa.
E aí eu pergunto, quem é o órgão fiscalizador do trabalho da terceirizada da Sanesul? Porque eu liguei na Sanesul, pedi providências, a Sanesul disse que ficou impressionada com o absurdo que ocorreu, que nem acreditava que aquilo estava acontecendo, veio e desfez aquela ligação clandestina da água do esgoto para a rede federal. E quem fiscaliza? A prefeitura tem um órgão fiscalizador? Tem estrutura para fiscalizar, mas é assim, agora a gente fala, drenagem, esgoto, são obras que são enterradas, vamos dizer assim. É difícil ver se não for lançamento superficial. Quando acontece isso, a gente fala que tem a ouvidoria, que a gente falou para reestruturar, ela ficaria como um canal de comunicação entre a população, que a participação da população é importante, como a gente falou, tem que ter essa participação, a população tem todo o direito de reclamar, notificar, eu vi, né, pode fiscalizar, pode participar desse sentido, a ouvidoria serviria para isso, né? A população também tem direito de dizer, eu sei que faz mal para mim, eu sei que está errado, então eu vou notificar. Porque assim, a fiscalização é difícil, é fácil, né? Às vezes a prefeitura faz o serviço dela, mas ela não consegue ver tudo. Né? Às vezes a pessoa é bem esperta na hora de esconder de como fazer essa obra para lançar. Então, tem sim, tem que melhorar às vezes, não estou lembrando nada do prefeito, mas a população tem que participar nesse sentido também. O maior problema é que a própria terceirizada da Sanesul está fazendo errado, né? Porque rapidamente a Sanesul foi e corrigiu. Me ligou, falou que realmente estava errado, corrigiu. Só que quantas clandestinas dessas tem na cidade? A Lagoa nunca teve algas como está tendo agora. Muitas algas. Se alimenta de poluição, inclusive. Vai saber. Então, precisa ter uma fiscalização rigorosa. Acompanhar mesmo, né? Eu acredito que sim. Mas a gente não sabe se a empresa terceirizada fez certo, aí é uma questão lá para ser sul, ela tem que ver. Mas a população também faz coisas erradas, então eu não sei qual que é a história. Mas acontece sim. Acho que aqui é uma questão de consumo diário de água aqui, como eu falei que houve, a gente diagnosticou que o município consome bastante água, mas é um consumo por habitante mesmo, então a gente não vai em consideração quantas pessoas têm uma família, não. Então é uma média mesmo de consumo da população de água diária. Então assim tem que ter um consumo consciente, tem que alertar a população de que o consumo é alto e o que é possível fazer, investir, trocar a torneira, reduzir o banho, né, talvez uma ação de usar água da máquina para lavar a calçada, o que a população pode fazer para reduzir esse consumo. Mas é uma ação mais pessoal, cada um tem que conhecer as necessidades e mudar. Né? Quanto à perca que vem na nossa conta de água, é uma taxa por perca de consumo, que é os vazamentos em locais e em vias públicas. Aí vamos supor, como eu trabalho com delivery, imediatamente eu vejo o vazamento e ligo na Sanesul. Mas a demora é muito para eles irem reparar aquele vazamento. Não, você fez a ação certa, realmente tem que ser feita. Eu tenho o telefone de contato de 2 funcionários, tanto da ambiental como da Sanesul. É esgoto vazando. Só que a gente pede, que ela demora 3, 4 dias, tem que fazer procedimento, Campo Grande. Acho assim, as coisas é muito dificultoso do lado do contribuinte. A gente paga o que consome e o que perde também. Sim. Essa é uma das... Tudo bem, gente? Me chamo Mário, também sou da empresa de consultoria, tá? Acho que é bem importante esse questionamento que o senhor fez, né? Porque a gente sabe que o sistema de abastecimento de água ele tem uma perda, né? Todo o sistema você tem ali durante as ações, isso vai depender muito da topografia da região também, do tipo de solo, você vai ter a perda no sistema. A conta do senhor, ela vai ser em cima do valor medido ali no relógio do senhor. Mas entra-se na equação sim o quanto que o município está produzindo de água, né? E tem essa perca, ela existe. Aqui em Três Lagoas eu não vou lembrar de cabeça os índices, mas é uma perca considerável.
E sempre quando você tem esse contrato junto com a Sanesul, né, você define metas para isso. Então as metas para a perda do sistema, ela é regredir a cada ano, né? Então você começa do índice, que é normal isso em todos os sistemas, mas com investimento, com ações de fiscalização, com ações pontuais daí, tanto pela Sanesul quanto pela terceirizada dela, você tem essa redução ao longo do período. Mas sempre é muito importante, né, a contribuição e participação da população também como agente fiscalizador, né? Então é importante a gente, igual o senhor falou, que trabalha com delivery, passei numa rua, está tendo um vazamento de água aqui, já foi uma vez, já foi 2 vezes, está sendo uma coisa recorrente, é a gente buscar os órgãos, né, para poder fazer essa reclamação e buscar solução, né? Aí nesse sentido a gente indica tanto a ouvidoria da prefeitura, o canal de atendimento da Sanesul também, né, que pode ser demorado. A gente tem outras entidades também, a própria agência reguladora, né, o contrato que é firmado entre a prefeitura e a Sanesul, ela passa por uma regulação, então a agente reguladora que é a GEMES, né, a antiga a GEPAM, a GEPAM agora é a GEMES, então ela também disponibiliza canais para fazer esse tipo de reclamação, né? Mas isso é uma coisa que assim, é identificada, a gente identificou dentro do plano essa questão das perdas, a preocupação em melhorar esses índices de perdas no sistema e isso tem que ter essas ações pontuais para também buscar melhorar tudo isso. Que é a reclamação maior da população, que eu ando muito com as pessoas igual agora. É lei que eu tenho que pagar a recolha do lixo. Beleza, concordo plenamente, eu pago. Só que hoje as lixeiras se tornaram obsoletas, porque a empresa pega o lixo e joga no meio da rua. Vem os cachorros gato e estoura. As embalagens hoje são tudo frágeis. Questão, eles me cobram, se eu abro um restaurante eu tenho que ter aquele contêiner. Tira tudo do contêiner e joga no chão, na frente do restaurante. Aí fica aquela lixaiada. Eu tenho fotos, que eu faço fotos e vou mandando para vários vereadores, inclusive para o presidente da Câmara. E posições, até agora, nós não conseguimos adequar essa recolha do lixo. E vamos pagar uma taxa, não sabemos quanto. Vai ser, parece que embutido na conta de água, uma coisa assim. Então onera a população já que paga vários impostos e o serviço não acresce em nada para a gente. A questão da operação da coleta, né, isso cada município tem às vezes alguma particularidade, até para a questão de ter uma eficiência nessa coleta, você conseguir cumprir lá o atendimento de 99%, às vezes é necessário fazer esses pontos de acúmulo, né? Mas eu acho que essa ponderação que o senhor faz ela é válida, porque realmente isso é uma coisa que quando a gente fez o diagnóstico, a gente notou, né, que tem esse acúmulo nas esquinas, um pouco antes da coleta, a gente viu que esse bicho fica muito tempo ali, mas realmente existe e isso atrai muitos bichos, né, gato, até vetores, que pode ser um problema assim para a sociedade como um todo. Então acho que é muito importante essa contribuição, eu acho que é muito importante a gente ponderar isso, dentro do plano também buscar ações para, junto, né, daí a prestadora de serviço, para como contornar isso, né? Qual que seria a ação técnica melhor para evitar esse tipo de situação. Não só a ação, né? Mas a diretriz, que a gente estava falando, né? Como tem que ser feito serviço para atender melhor a população. Se há um ponto que não foi colocado aqui, mas que é importante, a gente reavalia, põe ali no diretriz, talvez rever como que pode ser essa coleta, que eu não conheço como, o que dá para fazer, dá para pensar em alguma coisa assim. Teve um prefeito, uma vez que adaptou contêineres, o caminhão vinha e deixava o contêiner. Aí também tem a questão da educação da população, porque eles têm que cobrar dentro das escolas. O município criar um grupo de pessoas para começar a trabalhar com quem? Com as nossas crianças. Os caixas do lixo, tudo. Então tem vários projetos que a gente tenta implantar, só que a verba para a propaganda que ele faz das obras que todo mundo vê, beleza, mas e
as obras que não vê, para ele não tem resultado, que é o voto. Está lá disponível, né? A gente continua disponível, vai ficar igual no final do mês aberto. Então, se você quiser dar uma olhada no nosso planejamento, sem entender, se ainda realmente falta alguma coisa, a gente acrescenta na divulgação. Então, a gente mantém o nosso canal de comunicação com vocês, né? Com a população geral. Teve uma contribuição também que a gente acha que é bem aplicável aqui, né? A construção do plano, contribuição do Sr. Perninha, que o município cobre das empresas limpa-fossa pelo descarte no lugar correto, né? Isso a gente, com a experiência que a gente tem em outros municípios também, a gente vê que muitos municípios sofrem um pouco disso. Às vezes não tem um local adequado para destinar a questão do limpa-fossa e acaba tendo muito lançamento irregular, seja em área de lixão, seja em até mananciais de cursos hídricos, né, no próprio rio. Abre o PV no meio da avenida e solta. Exatamente, né? O ideal, isso é uma coisa que a gente tem no plano, que é uma das diretrizes que a gente recomenda, é que dentro da estação de tratamento de esgoto do município tenha um local para esses caminhões poderem fazer essa descarga do limpa-fossa. E aí ele vai passar ali por um tratamento preliminar, depois vai cair lá no reator para fazer esse tratamento, né? Mas a gente sabe que só disponibilizar o local às vezes não vai ter uma efetividade. Tem que ter uma cobrança, tem que ter uma fiscalização em cima também dessas empresas que prestam esse tipo de serviço, né? Então acho que essa contribuição é bem válida, embora a gente já tenha alguma diretriz dentro do plano, a gente vai buscar ver o que a gente consegue amarrar melhor, uma ação mais efetiva, buscando responder esse anseio de quem fez essa contribuição aqui. Muito válido. Tem a fiscalização dos lançamentos irregulares. Sempre vai falar com os eixos de fiscalização. A própria CEMEI, ela tem equipe, né, própria para fazer essa fiscalização, então acho que sempre que a gente vê uma situação dessa também, tem que ser feita uma denúncia, né, tem que ligar na CEMEI ou ir lá até o local da Secretaria de Meio Ambiente para registrar isso, porque aí a ação é mais efetiva, né. Qualquer ação fiscalizatória, embora ela tenha aí existem rondas que são feitas, qualquer ação fiscalizatória ela depende de uma denúncia também. Ela auxilia todo o órgão a se organizar para poder ser mais efetivo nisso, né? Então, assim como a gente está tendo essas contribuições aqui, a gente vê como que é muito importante a população também registrar essas denúncias. Do município, das secretarias, que divulguem os números de telefone de pessoas que estão ali no plantão, igual eu tenho da Sanesul e da Ambiental, que faz o serviço da Sanesul. Então, quer dizer, eu tenho o telefone de duas pessoas que eu ligo, a Marlene da Sanesul, eu ligo para ela 1h30, 2 horas da manhã, Marlene, socorre. Eu só mando a localização. Tem hora que eu fico esperando o caminhão vir para o atendimento. Porque eu não saio enquanto eles não vêm no atendimento. Eu estou aqui. Então eu fico cronometrando o tempo. Demorou tanto tempo, eu já ligo de novo, Marlene, não chegar. Aqui um outro ponto que o Sr. Perninha também colocou, né, contribuiu, bem válido, que a Sanesul reveja quanto às elevatórias, né, que existem muito problema de vazamento de esgoto vazando nas ruas. A dúvida que eu fiquei aqui se seria problema de vazamento nas elevatórias. Nos PVs. Nos PVs, né? E fica próximo a piscinão, assim, principalmente ali na José Amilcar, após o cenário aqui numa baixada, aquela elevatória ali dá problema. Tem uma rua que transborda, não precisa nem chover. Entendi. Tem semana que ela transborda, fica aquele rio de esgoto. O senhor, acho que depois é importante a gente pegar o contato. O senhor já é o senhor Perninha? Deixa eu entrar em contato com o senhor, porque eu acho que esses pontos, porque a gente fala, né? A gente, enquanto técnico, a gente vem ao município, a gente faz uma leitura, mas a população que está aqui no dia a dia, ela vai conhecer a cidade muito melhor que qualquer técnico. Então, acho importante essa contribuição do senhor, a gente vai entrar em contato e a gente pode fazer, até o local, com certeza, a gente pode ir e
deixar no plano esses pontos que o senhor está citando que está tendo essas problemáticas, a gente registrar isso e ter uma ação pontual para isso, né? E lógico que cabe aí, a gente está elaborando o plano, mas cabe a própria população também a cobrar que o que está sendo planejado vá ser realizado, né? Então, a gente tem que também entender o lado da empresa, por que está acontecendo, né? Se é um motivo pontual, o que é, às vezes ele fala, não, é por acúmulo de resíduos dentro da rede, né? A pessoa está descartando material que causa obstrução e vazamento, né? Então, também entender o lado do que está acontecendo para prever essas ações mesmo mais efetivas. A gente avalia essa questão. Teve uma contribuição aqui também, Sayuri, ela coloca a questão de uma ação que tem no Ministério Público sobre um vazamento de esgoto, acho que na região do presídio, né? Isso, não me recordo da gente ter tido acesso a essa ação para ter isso no planejamento, mas eu acho que também é bem importante a gente ter acesso a essa informação aqui para ver se de alguma forma a gente consegue, a nível do plano de saneamento, eu não sei se isso, né, entraria assim, como um problema específico, mas no diagnóstico acho que é importante ter essa problemática para o município saber entender. Na verdade é uma obrigação do governo do estado, né? O presídio que é construído para quase 300 detentos, tem quase 1.000. O esgoto a céu aberto, contaminando o solo, os sitiantes sofrendo, um mau cheiro, já está chegando lá na rodovia, esse esgoto a céu aberto, um crime ambiental, e a prefeitura precisa tomar providências, mesmo que seja o governo do estado, porque tem uma ação do Ministério Público. As ambientais que você consegue evitar esse esgoto a céu aberto, você fazer aí um sistema de tratamento através de fossas sépticas sequenciais, né? Ou mesmo implementar um sistema de tratamento exclusivo para esse presídio, porque a geração vai ser muito alta de esgoto. Então eu acho que é válida essa contribuição. A gente, geralmente a gente faz uma consulta, né, de todos esses procedimentos que tem pelo Ministério Público para apoiar o município aí, entender, diagnosticar o que existe e o que pode ser feito. Mas essa eu não me recordo da gente ter visto, a gente vai ir atrás sim, para ver se de alguma forma a gente consegue adensar isso colocar dentro do plano. Eu acho que a senhora também colocou alguma coisa com relação ao Lagoa Maior, né? Que é a questão das algas, estudo para diagnosticar o problema, se está tendo algum estudo, lembrando que a alga se alimenta de poluição e o que está sendo feito, né? Eu acredito que esse problema aqui pontual, ele vai estar mais envolvido aí no problema de poluição ambiental, né, que pode ser por vazamento de esgoto, o próprio acarreamento de água de chuva, e realmente, assim, quando você tem uma proliferação de água, geralmente ele é um indicativo, né, a gente não pode afirmar 100% que é só por causa desse motivo, mas ele é um dos indicativos que pode ter uma poluição lá. Então, eu acho que é importante também essa contribuição para a gente colocar isso dentro do plano de alguma forma, e aí ter um contato junto ao órgão ambiental fiscalizador para ver quais são essas medidas que estão sendo feitas nesse sentido, tá? Mas assim, o que eu acompanhei de algumas conversas que a gente teve até durante a construção do plano é que existe sim essa preocupação dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? E está sendo feita a remoção dessas algas, mas além de remover, você tem que evitar que essa poluição chegue até lá. Então, das conversas que a gente teve, assim, eu sei que está tendo uma ação. Essa preocupação e estão se planejando ações para fazer isso. Eu não consigo te falar especificamente quais, mas eu acho que é bem importante essa contribuição. Teve uma contribuição aqui também que eu achei interessante, deixa eu pegar aqui. Explorar os meios digitais para divulgações das ações do plano de saneamento de forma criativa e acessível, né? Então, nesse ponto a gente foi criado, né? A gente fez um contato junto ao setor de comunicação da prefeitura para disponibilizar todos os produtos que teve da construção do plano de saneamento, desde a etapa de diagnóstico, prognóstico, que a gente tentou consolidar mais de 1.000 páginas numa apresentação. Mas tudo isso está disponível, acho que é importante a população se apropriar disso, entrar nesse site que a gente está divulgando aqui, para ter acesso a esse plano, e lá dentro tem um formulário específico que a população consegue fazer a contribuição. Então, todas essas contribuições que a gente recebeu aqui, a gente vai levar isso agora para a esfera do escritório, né, entender como que a gente pode explorar isso dentro do plano, mas o canal de contribuições vai estar aberto no meio digital e a gente vai estender, a gente falou de pelo menos 15 dias, mas dependendo de como tiver o recebimento dessas contribuições, a gente pode estender mais.
Eu não sei se faltou alguma coisa. Sobre o córrego. Ah, tem mais uma aqui. Sobre o campão. Campão triste, que tem de planejamento de descarte irregular, ao cheiro contaminado do solo, a população sofre mais até hoje e não se fala nada. Seria diferente de descarte irregular de resíduos sólidos? Também, mas a população há muito tempo vem sofrendo ali, com o cheiro e é um absurdo, né? É outro crime ambiental aqui, essa situação. Então, triste ali no corpo. Nesse caso pontual, né, é importante também ter isso, mas eu acho que o que poderia ser feito é uma ação efetiva com os moradores da região, para capacitá-los ou trazer alguma cartilha, alguma recomendação de como fazer o tratamento desses resíduos, né? Eu acho que isso a gente pode colocar como uma ação específica dentro do plano e também repassar essa contribuição aqui junto à Secretaria de Meio Ambiente. Atrás da Escola Teodina Pinto, no local exato, e assim, é uma escola, tem crianças, tem um horário de lanche e o cheiro é insuportável. E a gente, assim, uma ação precisa ser feita, né? Algo precisa ser feito. É aquela coisa, tem que ser feita a limpeza corretiva, mas só a limpeza corretiva você vai estar despendendo um recurso público ali também para fazer uma coisa que às vezes você tem que ir mais na raiz do problema, né? Então, por isso que a gente coloca dentro do plano essas ações de educação ambiental também. A gente ter esse contato aí através de educação formal, não formal, né? Que aí vai ser meio de divulgação, mesmo nas escolas, para a gente plantar essa sementinha nas crianças ali, que não pode fazer esse descarte irregular. Então, eu creio que isso aqui vai estar muito relacionado também com essa educação, o aspecto cultural também da população. E tem que ter uma proximidade, sim, daí dos órgãos públicos, né, para poder acompanhar isso e fazer alguma divulgação, distribuir cartilha e fazer esse acompanhamento para evitar que esse problema seja recorrente, né? Porque toda vez que você vai e faz uma limpeza também, você não está erradicando o problema, você está corrigindo uma coisa, né? É triste de ver que com certeza. É algo muito grave. Plano de sementinha, cartilha e conscientização da população não vai resolver esse problema. Precisa de algo bem grave. A curto prazo a gente entende que não, mas assim, se isso, entendeu? As gerações vão vir, então isso tem que ter como um aspecto aí pra gente não deixar de lado, mas a ação coletiva ela tem que acontecer, não pode ficar também no lixo lá exposto, porque a gente sabe que tem um problema de doença, que pode ter vetores, né? A questão da dengue mesmo, que com a pandemia a gente esqueceu um pouco a dengue, mas a gente sabe que é um problema de saúde pública muito sério. E descarte irregular de resíduos é um ponto de proliferação desses mosquitos, né? Então, além dessas ações coletivas e da divulgação e educação ambiental ali, talvez específico para essa região, com certeza isso vai melhorar, né? Eu vejo assim, talvez não a curto prazo a gente pode estar falando só de ações mais corretivas, mas a gente não pode desacreditar, a gente tem que fazer essa educação para que isso a gente de alguma forma conscientizar essa população para evitar também, né? E aí tem outras ações que podem ser feitas também. O próprio senhor Perninha aqui colocou que às vezes colocar uma caçamba ali no local, para a população começar a entender que ela não pode jogar ali no terreno, mas vai ter uma caçamba específica. Então tudo isso a gente pode também estar conversando junto aos órgãos, Secretaria de Ambiente, muitas áreas de descarte, igual lá onde eu moro, na esquina. Eu parei e falei para o prefeito, me dê essa esquina para a população que nós vamos fazer uma praça de lazer aqui. Ela não pode ser área de descarte. Aí joga tudo. Entulho, até lixo caseiro, o morador joga, o outro vem lá de cima, vem com um cachorro morto, joga lá. Entendeu? Aí vem o pessoal da limpeza, vem limpar, arranca os tampões dos PV de esgoto. Aí pronto, aí vira uma bagunça. Então se você coloca esses contêineres, 4, 5 contêineres, o caminhão vem e tira, sem problema nenhum. É uma ação que tem que ser prevista. Essas questões que falam de descarte irregular, o plano já prevê algumas ações com relação ao ecoponto, né, que seriam locais que a população poderia descartar, né, que teria caçamba, container. Então é uma ação gradual ainda. Né? Tem esse planejamento sim de usar essas áreas que são de descarga irregular para a colocação de estruturas
para a população mesmo, né? Eu quero descartar um pouquinho, uma foda, um resíduo da construção civil, tem um lugar para. Mas é a longo prazo, é processo, primeiro tem que fazer outras estruturas antes de começar essas ações. A gente ainda tem essa previsão, né? Mas quem sabe que é gradual, igual eu falei, primeiro tem que regularizar a questão do buracão para receber as estruturas para depois espalhar o estrutura do município. Mas a gente... E a fiscalização também, vou lá naquele buracão lá, eu sempre briguei, eu tenho foto, eu tenho vídeo. Aí ele falou assim, a população vem e põe fogo na galhada. Não é que põe fogo na galhada. Vamos supor, eu coloquei a caçamba para colocar material de construção civil. Aí vem um lixo morto, uma sacola de lixo. O que acontece? Aonde está o erro? Lá na entrada, se tem o fiscal, ele tem que estar ali na portaria e dar uma olhada na caçamba. Viu que tem coisa errada? Não, devolve. Não, mas isso já está previsto, tá? Tem que ser responsabilizado o dono da empresa e o morador que não pode que lá eles até fogo, quem sofre a noite inteira é a gente, com aquela ferventina do caramba lá. Ô Perninho, deixa eu só me meter um pouquinho assim, porque eu acho até engraçado a pessoa assim, eu acho que é muito falta de educação das pessoas, igual você falou, realmente. Porque a pessoa tem que ter fiscal a cada 100 metros, tem um fiscal, um guarda. Porque se tem uma coleta que passa de porta a porta para pegar seu resíduo que você gera na sua casa, tem um local para você descartar galhada, sofá, resíduo da construção civil, que é o que você conhece, tem um ecoponto de pneu, tem a coleta de animais mortos que pega tanto em vias públicas e na sua casa. Se seu cachorro mora na sua casa, você vai ligar lá com de graça. Sabe, nós temos a coleta seletiva também para trabalhar e a pessoa não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Então, assim, hoje eu já tenho uma visão assim que para mim é falta de educação. Mas aí o que acontece? Os nossos governantes, os gestores, não empenham o quê? Não, nós vamos pôr um projeto nas escolas, municipais, estaduais e federal. As municipais têm. Você entendeu? Aí o que acontece? É um trabalho de formiguinha, é beleza, mas faz uma ação no bairro. Vai levar uma festa. Não, leva um ensinamento. Chama a população para falar do problema do seu bairro. Está tendo um show de limpeza da saúde, igual o senhor falou, das caçambas. Eu, meio ambiente, a gente tem o mesmo receio que o senhor está falando. Porque é para jogar lá o quê? O que pode causar dengue, né? O que o povo está jogando? Bicho morto, então, mas lâmpada. Quando eu vejo, eu corrijo o morador. Igual lá na Vila, quando o cara descartou lá um monte de coisa, eu falei, jovem, pode pôr tudo dentro da sua caçamba. Chamei a polícia, criei uma confusão. Igual eu falo, você tem animais, você deixa dentro da tua casa, descarta esse animal, dá para alguém. Aí o pobre quer ter 20 cachorros dentro de casa. Aí eu falei, mandei a sugestão do gestor, falei, ó, a Edemias trabalha visita de 15 dias na minha casa, para ver o problema de dengue. Se eu tenho animal, cadastro o animal, e por que esse animal fica na rua? Se eu reclamei, ó, meu vizinho tem 10 cachorros, 3 ficam para a rua. Eu reclamo, tem uma ouvidoria, eu reclamo, aí passa o fiscal só para fotografou, recolhe esses cachorros, leva para adoção. Ou então penaliza o dono do cachorro. A gente paga tanta multa de uma coisa, de outra, paga imposto. Aí esse dia eu caí aqui, ó, o cachorro mordeu nessa perna, não mordeu nessa, mordeu na boa. Por que não veio nascer? Aí eu fui reclamar, o vizinho achou que eu estava errado. Beleza. Eu posso fazer uma pergunta? Esse vai ficar disponível no site da prefeitura para a população contribuir com as perguntas por 15 dias? Até mais que E depois essas perguntas desde junho, mas vai ficar mais 15 dias. Então, aí que está. Você para pensar, nós temos um gasto de quase 5 milhões de publicidade e eu vou dizer a verdade. Falta essa informação para a população. De verdade falta essa população. A população não sabe. Muito triste isso. Essa contribuição, a população vai fazer a pergunta, vocês vão responder e isso vai ficar público? Sim. Depois, ao final, esses eventos, né, todas essas mobilizações que teve esse evento de apresentação, ele vai virar um relatório também. Então, todas as perguntas que a gente receber do site, quantas que a gente tem aqui, a gente vai fazer uma resposta formal.
e vão fechar nesse relatório que vai ser disponibilizado ali também. Esse QR Code. Isso, ou no site da prefeitura também você vai encontrar o link lá desse processo. A gente vai colocar lá relatório do evento de divulgação do plano de coleta seletiva. Só que assim, a gente falou 15 dias, pelo menos 15 dias, né? A gente espera que a população contribua em massa, e se a gente sentir que está tendo muitas contribuições, a gente pode estender esse prazo sem problema nenhum, tá? Bom dia. Bom dia. Esse plano diretor, está tratando aqui de uma audiência pública que é de revisão do plano diretor, né? Ele foi feito por vocês, apenas não somente, ele teve a participação do Ministério Público Estadual, do Meio Ambiente, da Câmara, da Prefeitura, da Financiação Ambiental. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou vendo assim, vai ter sugestão. Mas o lado técnico, na minha opinião, é que tem que prevalecer. Porque qualquer pessoa empregadora sabe que tem coleta seletiva diária, que tem coleta do lixo todo dia, que tem aqui cooperativa, que faz a triagem desse material da coleta seletiva, que tem aterro sanitário, que gerencia o aterro sanitário, que é a Financiação Ambiental, tem educação ambiental através da rádio que eu trabalho, inclusive, da Planta da FM, da Financiação Ambiental. Todo mundo está sabendo que a cidade vai passar por obras de microdrenagem, de macrodrenagem, que até 2024 a gente vai ter 100% de esgotamento sanitário entre as ruas. Então, eu queria entender assim, isso vai para a Câmara agora, vem com a sugestão da população para ser acatada ou não vai precisar porque a parte técnica já prevaleceu? Boa pergunta. Muito interessante a pergunta do senhor, né? O primeiro plano, na verdade, não foi, a gente está executando agora essa revisão do plano, né? A gente deitou em cima do plano antigo para entender como é que foi o planejamento que foi feito, quais ações foram cumpridas, quais ações não foram cumpridas e qual o motivo disso, porque no processo de revisão é muito importante você ver aquilo. Se você teve um planejamento anterior, por que não foi cumprida aquela meta? Aquela meta talvez foi utópica demais, ou talvez a sistemática da cidade mudou de um jeito que aquela ação que era muito importante lá atrás, ela não é mais hoje. Então a gente faz esse compilado na etapa de diagnóstico, né, para depois poder fazer toda essa revisão, né? Aí esse segundo ponto da pergunta do senhor, a gente busca responder todas as perguntas, tá? Aquelas que a gente julga, nesse relatório que eu falei, que vai ter lá todas as contribuições vão ser respondidas, a gente vai divulgar isso na íntegra. Mas aquilo que vai entrar no plano, geralmente vai ter um pouco a parte técnica. A gente tem que entender o que realmente é conteúdo mínimo, né, para conter no plano de saneamento. E aí, para isso, a gente utiliza de tanto a Lei Federal de Saneamento Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, até recomendações da própria FUNASA, que lá atrás, quando começou esses planos em 2007, ela tinha um termo de referência que tinha que seguir. Então, a gente tem um conteúdo mínimo que o plano tem que atender. Então, às vezes, vem uma contribuição que ela foge um pouco do escopo do plano de saneamento. Talvez ela está mais voltada para um plano diretor ou para um plano de um outro planejamento do município. Mas a gente busca responder esses questionamentos, nem que for citando isso. Não, a sua contribuição é válida, a gente vai repassar essa contribuição talvez para um órgão específico que vai poder te atender melhor, né, nesse registro que você está fazendo aqui, mas essa contribuição ela não entra no plano por tais e quais motivos, né? Não sei se eu consegui responder seu questionamento. Dentro do processo, meu nome é Ricardo, morador, dentro do processo de revisão, tem um número X de audiência pública que deve ser realizada. A pandemia não é que acabou, né? Mas praticamente está zerado. Eu subi ontem do plano porque eu vi na Câmara e eu vi à noite. Então, assim, não seria viável pelos meios de comunicação, divulgar para as escolas, não tem que ouvir a população, se for amigo aqui, tem uma contribuição enorme. Sim. E talvez vocês, na parte técnica, lá na ponta de quem está sofrendo nos bairros, na periferia, não chega a vocês, até porque são técnicos. Você debruçou em cima de um plano existente, porque a revisão, para mim, eu quero parabenizar o pessoal do meio ambiente da prefeitura, porque antecipou. Isso é um ponto assim, que tem que tirar o chapéu. Nós antecipamos, a prefeitura está de parabéns, antecipou o plano, mas falhamos na divulgação. Eu soube ontem, porque eu vim na Câmara, e depois à noite, ainda não tenho lá para assistir. Então, assim, eu não sei da parte técnica,
depois você não sabe para criar, qual é o número de audiência pública necessária? Como eu escuto a população? Porque nem todo mundo tem acesso ao telefone e a internet tem todos. No meu telefone eu não tenho acesso ao telefone porque eu não posso ter um telefone que é eficaz e nem internet. Eu venho aqui para carona na prefeitura. Eu venho aqui, opa, é hora que eu vejo minhas coisas. Então, dentro da norma e da lei federal, qual o número de audiência pública, como é feita a divulgação, a gente vai entrar lá, contribuir. Lógico, está tudo certinho, mas não acesso para isso. Com relação ao número, né, de audiências, o que é regrado é você fazer um evento de mobilização para você ter esse momento de divulgar o planejamento que você fez e colher as contribuições, né? Geralmente, quando no primeiro, que esse plano está sendo uma revisão agora, quando é elaborado pela primeira vez, geralmente se fazem mais eventos, fazem oficinas, né? Porque lá na época, próximo de 2010, até ali mais ou menos 2015, Só um minutinho, por favor. Amiga, meu nome é Ricardo Luiz, meu filho. Por favor. Meu nome é Ricardo Luiz. Tá. Toda a política nacional de... Obrigado, viu? Não, obrigado pelo nome, quem sou eu? Tá. Eu sou uma da cidade. Não, eu ouvi você Ricardo falar, Luiz. eu estava falando da Juliana, não sei o que você está falando. Obrigado. Você não pensou de nada, meu senhor, estamos aqui à disposição. Deixa eu retomar aqui, né? O senhor perguntou a questão do número de audiências públicas, né? Quando era muito recente, porque assim, a gente teve a política de 2010 e veio com um monte de definição, é aterro sanitário, é certo, é errado, é 3Rs, é coleta seletiva, então a população não tinha muito, não conseguia absorver muito o que é aquilo, o que aquela política queria se falar. Então a própria FUNASA, na época, quando começou a divulgação e colocar a importância da elaboração desses planos, né, para poder cumprir requisitos legais, ela colocava a importância de você ter algumas oficinas junto nos bairros, na população, para poder equalizar os conceitos. Ou seja, muito difícil a gente chegar aqui e apresentar um monte de termo técnico, como o senhor falou, se a população não se apropriou daquilo, não sabe o que é aquilo, né? Só que a gente já passou aí, desde a divulgação, desde a promulgação da lei, já foram 12 anos, né? Foi em 2010. Então, assim, nos processos de revisão que tem se praticado, é pelo menos um evento de mobilização, para a gente ter esse momento de apresentar o planejamento, colher as contribuições da população. O produto, geralmente, ele tem que ficar em consulta pública, né? Então, a gente tem que fazer essa divulgação, deixar o produto lá para a população ter acesso. Com relação à questão da acessibilidade a esse produto, porque realmente a gente sabe que nem todos têm os meios digitais, conseguem ter um e-mail, acessá-lo, até entender ali o que tem que fazer. Esse produto também está disponível na sua via física, na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente deixa lá para, se a população às vezes não tem um acesso, ela visitar a secretaria, vai ter um local disponível para ela fazer essa consulta e poder fazer um registro por escrito lá, né? Então, acho que até dentro dessa contribuição do senhor, talvez a gente deixar mais claro isso ali naquele banner que tem no site da prefeitura, às vezes a divulgação em alguma rádio, registrar que existe essa possibilidade também, né? Mas as vias do produto, elas não estão só em meio digital, tem uma cópia impressa disso junto à Secretaria de Meio Ambiente, que a população tem livre acesso para poder ter acesso a isso e fazer contribuições pontuais também. Deixa eu só fazer uma observação. Te mandei agora no teu WhatsApp, 3 dias a gente fez a divulgação, convidando a população. Só uma... E no site, tem um link, eu vou te mostrar o caminho dele. Não, você está falando da divulgação, né? Do material do plano Não, de tudo bem. saneamento básico. Esse é a revisão, mas já tem o plano anterior no site. Quem que decide o horário do dia da audiência pública? Parte de quem é essa decisão? A equipe da prefeitura, de administração, vamos conversar, de ver, disponibilização, gente de fora, a administração está falando da prefeitura. Porque ontem na sessão eu convidei a população, porque o material de vocês é um material rico de informações, excelente, mas ontem eu disse que infelizmente quem assistiria essa sessão seriam poltronas e servidores públicos. A população, que é a parte mais necessitada, não consegue comparecer nesse horário, infelizmente. Então, que nas próximas a gente faça num horário acessível, que a população possa participar. É o meu ponto de vista somente. Deixa eu só dar uma contribuição, Saí.
Eu vou te contar de uma experiência que a gente teve quando foi feito o Plano Três Lagoas Sustentável em 2016. Olhando bem para isso que você está falando, você sabe que é uma coisa que eu prezo muito, né, que é a questão da participação popular. Nós fizemos 7 audiências públicas em bairros mesmo, olhando para esse ponto que você colocou. Horário, dia, local acessível, escola, a escola melhor localizada para que as pessoas pudessem ir. E ainda nós fizemos 2 nos distritos, quando foi o plano diretor e o plano Três Lagoas Sustentável. 0 comparecimento. É triste. E eu me pergunto como eu posso fazer, não enquanto servidora pública, mas enquanto população, o que eu posso fazer para pedir para as pessoas participarem, sabe? Assim, venha participar. Como a gente faz isso? E aí a gente tem até as atas disso. Teve evento que a gente marcou, tipo, 6h30 da tarde, porque o trabalhador já chega, já consegue ir. Ah, não, vamos por 8 horas da noite, porque ele janta e depois vai. 0 participação. A participação que a gente teve maior, por incrível que pareça, foi na zona rural. Que eles participaram de verdade, assim, contribuíram, falaram como que funciona, os distritos, foi fenomenal, a gente saiu assim, emocionado de lá, porque eles foram mesmo, em massa. Porque é triste ver um trabalho perfeito desse, rico de informações, e a gente não tem. E você imagina para nós, às vezes, agora falando enquanto ente público, a frustração que muitas vezes a gente tem de fazer um super de um produto, que é a discussão que vai dar diretriz aí para 20 anos da nossa cidade, e a gente não consegue discutir. E a gente que é vereador, que é o para-choque do problema, a população vem em massa. Sim. Aí ontem eu fiz um vídeo e mandei para um senhor que mora em Alvorada. Falei, você critica tanto, você bate na gente, você fala, porque o momento certo é agora. A sua participação é importante. Sim, e mais, ele teve até aí passa esses momentos, né, da gente discutir, olha a contribuição que o senhor deu, que bacana que o senhor deu, boa que você deu. Olha que a gente podia estar tendo um momento muito mais rico, porque isso vai para dentro dos instrumentos. Passa um mês, as pessoas começam a discutir o que não foi discutido quando estava planejando. Aí vem outra frustração, porque a população, às vezes, que nem o Mário colocou, entende muito melhor como está no seu bairro de funcionamento do que o corpo técnico, porque a gente está focado ali numa situação. Mas quem está na ponta, você recebe uma demanda, você sabe de outros anseios, porque é vereadora, como você disse, é para-choque, o outro colega morador tem essa visão. E isso é muito importante, é isso que faz os planos terem vida. Né? Ele se torna dinâmico, então é muito triste quando não tem Fábio, fez essa chamada nas rádios? Fez. Nas rádios? Você fez as rádios? As rádios têm liberdade para fazer, a Maísa deu entrevista. Não, você não fez a chamada convidando a população para essa data para tirar audiência pública? Taxa, Fez não. chamadas na rádio? Não fez convite, taxa, né? Porque tem gente que não tem acesso à internet. Fez chamadas nas rádios? As rádios fizeram. Mandou para a mídia, a gente deu entrevista. Sabe, os outros que falou, que eu participei, tinha taxa, entendeu? A taxa, a própria usada da prefeitura, o nosso prefeito, que eu gosto muito, Guerreiro, era para falar, gente, hoje tem audiência pública, e ele é o nosso 50% da situação pública. Ele colocava esse lixeiro, gente. Posso ainda falar um outro dado para o senhor? Eu coloco tudo na minha rede social, né? Eu divulgo principalmente quando é plano. E a gente olha até pelo índice de visualização, é mínimo. É mínimo, é triste. Assim, quando a gente vem com uma audiência pouca gente. De ação. Mas só mais uma para não polemizar muito. Mas se o nosso prefeito, que eu gosto muito dele, de manhã, 5 horas da manhã, no próximo cafezinho dele, população, hoje tem audiência pública. Vamos lá, tenho certeza. Vou levar Leva para ele, para você. Ele fala, eu acompanho ele no café da manhã. Ele põe o café da manhã pra gente. Eu como no café da gente foi feito. Não vou terminar. Você pode vamos lá e xixi. Sabe por quê? Mas eles é tão rico isso aí, sabe? Foi feita a matéria, foi entregada às imprensas. A Maísa e isso aqui é para os nossos filhos. Neto, a divulgação foi feita, infelizmente, esse tipo de ação, a população não comparece. Mas de qualquer forma eu vou levar. Mas é uma meu filho, o que o prefeito falar, não, ele é
de aprovação. Cartão postal da administração, sim. Ok. E a população é muito apaixonada por ele. A gente tem um campeonato do homem, gente. Porém, tem eventos, ações assim, infelizmente, a participação é mínima. Mas Eu vou levar, quero fazer uma última pergunta, porque ficou muito claro que eu fiz a pergunta sobre o consumo de água. Fui eu, não ficou muito claro para mim. Esse estudo, esse prognóstico que vocês fizeram, é em cima de um levantamento geral, foi feito um balanço por região, por setorização? É dados disponível para a companhia, não é para o setor, não é para a região, é uma média do município como um todo, né, uma análise específica. Então é uma média de litros. É uma análise diária. É o município como um todo. Área urbana, rural, se tiver atendimento, como no caso aqui é o atendimento em Araguá, né? Então a concessionária passou informações de como que é o consumo total da população e divide pela população atendida. E aí dá um número de aquele valor que o letra alto, por habitante. 218 litros por habitante. Por habitante dia. Não é por residência, não é por família, é por habitante dia. Por habitante dia. É, esse valor. É uma média, pode ser que casas que tem menos. E aquele que eu mostrei é um histórico, né? Houve o processo de como estava no anterior até 2021. Então a gente conseguiu os dados e gerou essa informação para vocês. É porque tem algumas setores de abastecimento que tem uma área de abrangência muito maior que outras. E aconteceu porque eu sou morador há muito tempo e algumas que a casa está longe de da caixa d'água, a pressão chega muito mais forte lá no final. Então não vem apenas o consumo da água, vem pelo consumo daquela pressão que passa pelos nossos hidrômetros, né? A minha pergunta sobre esse estudo era justamente isso. Se o consumo final, esse número, vem já baseado no que está entregando para o consumidor. É o medido. É o medido que sai É o medido. Não é aquilo que está saindo do lado do reservatório. Não, aquele valor de 10 milhões é produzido, é reservatório. Hoje tivemos 10 mil. Mas o consumido não. Consumidos aqui na caixa d'água, mas não sabe como está essa distribuição. Então já é uma média. Esses dados, eles são divulgados lá no SNIS, né? Que é um dado, uma informação que todas as prefeituras do Brasil têm que divulgar isso anualmente para o governo federal. Então isso vira um histórico. E lá você tem vários indicadores. Um deles vai ser esse volume macro medido, vai ter o consumido, vai ter o volume faturado. Você tem uma série de informações. Na etapa de diagnóstico, a gente tem um capítulo, principalmente falando da parte de abastecimento de água, tem um capítulo específico que a gente traz a gente fez um compilado, juntando informações que a gente recebeu da concessionária, juntamente com esses dados que são divulgados anualmente, tem um compilado desse histórico desses consumos, né? Por que é importante isso? A gente tem que conhecer como é o comportamento da cidade para poder propor ações de melhoria. Mas todos esses dados, assim, os que são disponibilizados, eles não são setorizados igual o senhor colocou. Geralmente esse dado aí você tem que conseguir aí junto, se a concessionária tem esse controle, você tem que conseguir junto a ela. Em alguns outros planejamentos que a gente fez, a gente conseguiu essa informação, geralmente quando quando o serviço é municipalizado, porque aí você tem um controle melhor ali de qual que é esse consumo por bairro e você realmente tem um dado mais rico. Mas no caso aqui de Campo Grande, com as informações que a gente teve, de Três Lagoas, desculpa gente, com as informações que a gente teve acesso, a gente fez esse dado mais geral para o município como um todo, que consegue particularizar daí o que é rural e o que é urbano. Pessoal, então eu acho que se não tiver mais nenhuma contribuição, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu acho que as contribuições, embora, como foi colocado aqui, foram restritas ali, mas sempre são muito válidas e ajudam a gente a sempre estar melhorando aí o nosso produto como um todo para poder entregar, né, para a gestão e para a população um planejamento que seja da cidade, que vocês consigam depois cobrar isso junto com todos os órgãos existentes e a gente concluir esse processo. A gente estava discutindo, pensando aqui, uma forma de minimizar o que o senhor falou, uma coisa que a gente poderia fazer. Toda a audiência ela foi gravada, a gente vai ver da possibilidade desse vídeo, a gente conseguir gerar um link disso e talvez repassar para os vereadores, passar para tentar abranger isso mais a população e aí a gente estende aquele período de contribuições.
A gente vai ver da possibilidade disso. Tá? Assim, para evitar falação depois, sugiro a equipe de meio ambiente, nós temos aqui, tudo bem, somos responsáveis pelo município, mas tem o Estado e tem a escola particular. Pega o endereço dos diretores de escola e manda um e-mail, está disponível no site, que às vezes nem todo mundo está acompanhando o que acontece na cidade. Mas é uma forma de a gente garantir o que está sendo feito, o que precisa ser bonito, gente. Eu acompanhei o primeiro, que é a chance, né? Eu concordo com ela, que a gente levar para casinha, pessoal, tem que parecer algo, senão você não tem atrativo. Infelizmente é assim. Então assim, pega agora aqui nas redes sociais, pega todos os diretores do município, manda um e-mail, está disponível. O professor, a própria diretora pode imprimir colocar nas escolas, registrar. Até você, pode disponibilizar em todas as escolas. Não sei se primário não, mas no ensino médio para cima, disponibilizado um arquivo físico. A gente poder sair daqui, claro. Entendeu? E, novamente, parabenizo a antecipação. Mas falhando. A gente agradece a contribuição, gente, e agradecemos a presença de todos, tá?